Meio-dia e meia no Brasil, estamos online, ao vivo. E não sei se esse branco aqui tá estourando na minha cara, mas é isso aí, né? Vamos começar levemente pontualmente, talvez um minuto passado. E é isso. Tô nervosa? Minha primeira live, gente. Quem me conhece diz que eu sou engraçada, mas eu sou tímida, tá? Ninguém acredita nisso, mas é verdade. Bom, Ih, esse branco vai ficar aqui estourando. Amigos editores, me perdoem, o branco está estourando, mas é isso, é o que temos pra hoje, tá bom? Espero que vocês estejam bem, estejam me ouvindo direito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar aqui. Será que vocês estão me ouvindo? Não sei. Vamos lá. Alguém que entrou aí me diz se tá ouvindo, por favor, para eu começar. Pode ser? O som tá saindo, gente? Bom, vamos lá. Falei aqui nos stories mais cedo que hoje, falei ontem, né, de uma tiragem para hoje, uma tiragem na conta, uma tiragem gratuita, e eu quis informar vocês sobre o arcano que saiu, porque na verdade o arcano que saiu é um arcano que está dominando a vida de várias pessoas nesse momento, muitas e muitas pessoas mesmo. Eu inclusive passei por esse arcano. Não é um arcano agradável, mas ele é muito necessário e vocês vão entender o porquê, tá bom? Bom, a pessoa que entrou em contato comigo ontem, respondeu o story, ela não sabia exatamente o que perguntar, né? O que revela é que esse arcano também ele fala sobre uma situação que acaba assim englobando a vida da pessoa como um todo. Então tudo vira de cabeça para baixo, spoiler, né? Tudo vira de cabeça para baixo. E eu sei que muitas pessoas estão passando por esse momento em que as certezas, né? As certezas do mundo viraram de cabeça para baixo, né? Desde o ano passado, em que a gente passou a viver essa situação do Covid, as nossas certezas de vida mudaram, assim, viraram de cabeça para baixo. Empregos que eram estáveis, relações que eram seguras, tudo isso veio por terra para muitas pessoas, né? Então, essa carta, esse arcano, ele fala disso também, né? Muitas relações que acabaram, muitas certezas que foram por terra, empregos e com essa virada de cabeça para baixo, a pessoa se sente imobilizada. Então, sem mais delongas, o arcano que saiu foi o pendurado, o enforcado, tá? Que é o arcano maior 12, ok? Bom, eu vou aqui ficar com essa carta na frente, que é como em geral eu faço as consultas para que vocês possam acompanhar comigo, porque a leitura, se eu estiver olhando assim, é porque eu tô olhando pra carta, tá, gente? Quando eu tô olhando pra cá, eu tô olhando pra vocês, mas pessoa não consegue, é mulher, mas a minha multitarefa ela é meio limitada, tá? Então eu vou me concentrar realmente na energia da carta pra poder fazer uma leitura aprofundada pra vocês, tá? Porque essa carta certamente não vai funcionar apenas para essa pessoa que me pediu, mas para muitas outras pessoas, exatamente pelo que eu falei. Muita gente tá vivendo esse momento, tá? De se sentir de cabeça para baixo. Tudo virou de cabeça para baixo. Voltou para casa dos pais, casamento acabou, perdeu o emprego, enfim.
esse arcano representa isso, tá? Pra quem não sabe, eu utilizo o tarô de Marselha, né? Eu trabalho apenas com o tarô de Marselha, é o tarô mais antigo, né? Remonta aos tarôs primitivos, aos tarôs medievais, primitivos no sentido de primeiros, né? E na verdade, o tarô de Marselha, ele privilegia uma leitura visual das cartas. E não uma leitura que parte de conceitos textuais para virarem imagem, como é o caso de outros tarôs, como o Rider-Waite, né? O tarô de Marselha, ele parte de uma perspectiva de análise visual que se conecta a princípios conscientes e inconscientes que não são sequer, a gente não consegue sequer expressar por palavras, né? Mas as imagens, elas possibilitam muitas camadas de percepção e entendimento que se conectam com o nosso inconsciente coletivo, né? E um inconsciente construído há eras e eras e eras, tá? Então, esses são os motivos racionais de eu escolher o tarô de Marselha, mas pra mim foi uma intuição mais do que tudo e eu decidi seguir, é por isso que eu trabalho com esse tarô, tá bom? Bom, nessa figura a gente vê então esse ser, esse homem, né? A princípio é uma figura masculina, de cabeça para baixo, pendurado, né? Por um pé, entre dois galhos, né? Entre duas árvores aqui, com os seus galhos cortados. São duas árvores com galhos cortados, essas são suas raízes, tá? E aqui tem como se fosse um tronco apoiado entre essas duas árvores que sustentam esse homem, essa figura, pelo seu pé esquerdo, tá? Bom, esse homem, ele tá de cabeça para baixo, mas se vocês puderem olhar, eu espero que dê, não sei se dá para ver, o rosto dele não é um rosto de desespero. Ele tá tranquilamente nessa posição, que é uma posição usada no período medieval, não apenas no período medieval, mas no período anterior, era uma posição de tortura, na verdade, né? Disse, inclusive, que Pedro, apóstolo de Cristo, quando foi crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para que expressasse mais humildade ainda diante daquela situação, né? Então, é uma tortura, é uma posição de tortura, é uma posição de tortura que, na verdade, trabalha com o ego. Essa tortura era uma tortura que não matava as pessoas, né? Mas que envergonhava. Então, disso a gente já começa a entender que essa é uma postura muito ligada a um trabalho sobre o ego, tá? Eu postei antes uma imagem aqui no Stories de 3 cartas, porque dentro de uma perspectiva junguiana, né, de análise, eu trabalho com um tarô muito mais para um mergulho em si ou no consulente, né, no momento que o consulente está passando, né, no seu campo interno, que tem reflexo no campo externo, porque como a gente vivencia o mundo é reflexo de como nós estamos vivenciando o nosso mundo interno, né? Então, na perspectiva junguiana, o tarô, principalmente os 22 arcanos maiores, que são os com os quais eu trabalho, eles contam uma história, né, que fala de uma narrativa do herói. Isso é uma perspectiva junguiana.
às vezes eu concordo, às vezes eu não concordo. Então eu vou trazer aqui o que eu sinto, né? Como interpretadora desses mundos. Eu também associo a perspectiva cabalista do mestre israelense Yoav Ben-Dov, de Tarot de Marselha, tá? A carta que vem antes do enforcado, que é do número 12, é a... Peraí, deixa eu botar aqui certinho, senão vocês não vão ver. É de número 11, que é a força, tá? Espero que esteja aqui, porque eu tô vendo invertida, a carta tá antes, né? A força, ela vem antes do enforcado. A força, ela tem, como eu falei, gente, toda carta, ela tem muitas camadas de interpretação, assim, muitas. Então vai depender muito da questão que você está vivendo e do que o seu campo energético me sinalizar, né? Que são comunicações não racionais, elas tratam do campo realmente inconsciente. É como se o inconsciente do consulente se comunicasse com o meu inconsciente, né? E eu consigo acessar coisas que o consulente não está conseguindo acessar, né? Mas essa carta aqui, a força, na história, na narrativa do herói dos arcanos maiores, ela vem antes do enforcado, do pendurado, né? Que não tá enforcado de fato, ele tá pendurado. E ela é uma carta que fala sobre vaidade, sobre domínio de si, tá? E nessa narrativa do herói, o herói que antes conseguia dominar a si mesmo, conseguia dominar sua própria fera, ele, de alguma forma, ele cai nessa situação aqui, do pendurado, que é a carta que eu tirei, né? E a gente não sabe exatamente como que ele veio parar aqui. A gente não sabe sequer se as mãos dele estão de fato presas atrás ou se ele está apenas segurando as próprias mãos, né? Nesse tarô, nessa cepa de tarô aqui que eu comprei, esse foi o primeiro tarô que eu comprei em 2008, depois de uma viagem para a França, que eu acho que eu me conectei com o meu mestre de tarô espiritual lá. E eu gosto de usar esse tarô devido ao aspecto energético para mim. Mas em termos iconográficos, em termos de imagem, eu gosto muito do tarô do Yoav Ben-Dov, tá? Que é esse mestre de tarô israelense que eu citei. E no tarô dele, tanto as árvores do Yoav Ben-Dov, tá? Tanto as árvores quanto o colete, a roupa e o cabelo desse personagem, ele tem a mesma cor. As cores pro tarô de Marselha, não só pro tarô de Marselha, mas para outros também, mas pro tarô de Marselha é muito importante, são muito importantes, porque elas são informações também que precisam ser levadas em conta. E nessa tiragem do Yoav Ben-Dov, né, nesse tarô dele, tanto as árvores, quanto os cabelos, quanto a roupa desse personagem tem partes amarelas, tá? O que faz a gente pensar que esse personagem, ele se encontra pendurado por uma estrutura mental. Nessa outra tiragem, os cabelos dele são amarelos também. Então é como se toda essa estrutura aqui fosse uma estrutura mental, uma estrutura dele mesmo. Então esse personagem, ele se encontra pendurado por uma estrutura mental, uma estrutura que ele mesmo criou. Aí você vai pensar, poxa, Júlia, mas isso é uma posição horrorosa, né? Como é que ele tá? A gente já fica agoniado de querer virar essa figura ao contrário, que aliás foi assim que saiu para essa pessoa que me tirou, tá? Eu vou primeiro falar dos aspectos gerais da carta para depois entrar para ela invertida, porque nesse caso essa carta em pé ela tá invertida, tá? Bom, continuando, essa figura se encontra
de cabeça para baixo, ele tá vendo o mundo dele ao contrário, tudo virou ao contrário, né? Tudo que eram certezas que a gente vê, né, em pezinho, para ele viraram de cabeça para baixo. Os pés dele foram pendurados aqui, um pé dele foi pendurado, o outro tá solto, né? Ele pode ter tentado quicar, chutar para não ser preso nessa situação, mas o fato é que ele tá pendurado pelo pé, ele perdeu as bases dele. Esse é um personagem que perdeu a base dele. Os pés dele não estão mais fincados no chão, tá? Aí você vai falar, nossa, Júlia, que horror, mas essa carta é horrível, né? É e não é, tá? Porque, gente, Marcinha, não dou curso de tarô ainda, mas eu tô postando vídeos no YouTube, tá? Depois você acessa lá, tem o link aí na minha bio, e eu vou postar várias interpretações lá, tá bom? Sem a base dele, voltando, né, gente? Eu vou responder depois, que eu senão me perco loucamente. Eu entro na história e depois eu me perco. Então, assim, é ruim e não é. Porque pelo que eu falei aqui, pensando na história do herói que eu comentei antes, que a gente tem essa figura dona de si, né? A força é uma figura dona de si. Ela sabe o que ela faz, ela é fodona, entendeu? E aí ela vira de cabeça pra baixo. Putz, que bosta, né? E não é. Porque se a gente fica muito seguro de si e preso a essa imagem segura de si por muito tempo, a gente não cresce, tá? Nós somos múltiplos, nós não somos a mesma pessoa a nossa vida toda. Isso é uma percepção muito enganosa que a sociedade passa, né? Nossa, como você mudou, nossa, você está tão diferente. Sim, gente, nós somos para sermos diferentes. A inconstância é a única regra da vida. Tudo muda, nem as nossas células permanecem as mesmas, né? Se a gente tiver que pensar em termos cabalísticos ou em termos de magia, nós temos ciclos de 7 anos, né? E a cada 7 anos, provavelmente que tudo mude. Tudo mude. Mesmo um casamento que você fique mais de 7 anos, é possível que existam ciclos dentro desse casamento, que são ciclos de 7 anos. Vão ser ciclos, às vezes é o primeiro namoro, depois vocês têm um filho, depois esse filho tem a primeira infância, depois ele vai para a adolescência. Poxa, e são fases muito diferentes, né? Então, se você fica preso na imagem que você tinha no ciclo anterior, você simplesmente não cresce, tá? Porque crescimento envolve necessariamente crise. Desculpa, gente, crescer não é gostoso, tá? É gostoso se você entender que crescer é um desafio que vai te levar para um passo, para um patamar talvez mais íntegro com relação a você mesmo, mas crescer dói, faz parte, crescer dói, aceita que dói menos, mas crescer dói, e crescer necessariamente te vira de cabeça para baixo, tá? No sentido que é preciso que você saia do seu encastelamento e da sua certeza de si, para que você se abra, para que você se permita que as suas cascas se quebrem, né? Pensando num siri ou numa aranha, ou sei lá, um crustáceo qualquer, que aquilo se quebre, o bichinho sai ali frágil, meio de cabeça para baixo, mas aí o exoesqueleto vai crescendo, um novo exoesqueleto, maior, né? Então, o pendurado, ele é esse sirizinho aí, entendendo que ele precisa quebrar a sua casca. A casca que ele tinha antes, fodona, e eu sou o máximo, ou eu controlo, cara, não funciona mais.
não funciona mais, tá? Precisa virar isso aqui de cabeça para baixo para entender o que existe no inconsciente, porque os nossos processos de crescimento, eles têm muito a ver com liberação de informações inconscientes, gente, tá? Processos internos muito profundos que a gente vai recalcando, né? A gente vai atochando, as coisas acontecem, a gente vai atochando. Eu falo, não, tô ótima. Menino, me separei. Nossa, eu não tô sentindo nada, tô ótima. Melhor coisa que me aconteceu. De fato, provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu, porque tudo que acontece é o certo. Mas há sofrimento nisso. Há sofrimento nas mudanças, há sofrimento. E a gente muitas vezes não processa. A gente recalca pro nosso inconsciente. Só que chega um momento, e gente, esse momento pode ser 7, 10 anos depois, tá? Que esses conteúdos vêm à tona, tá? Aqui você tem essas duas árvores que são muito conectadas aos aspectos maternais, tá? E elas têm os galhos cortados. Isso quer dizer que o princípio masculino, os galhos, pensando num falo, né? Uma árvore com vários falos. Todos nós temos o princípio masculino e feminino em nós. Mas nessa carta aqui, o princípio masculino, ele tá castrado. E o princípio masculino, ele é o princípio de ação. Tá? A pessoa me perguntou especificamente com relação à parte profissional. E agora é para ela estar imóvel, numa posição desconfortável e mergulhando nos seus aspectos mais profundos. Essa é a carta conselho, porque a carta que saiu para ela, para essa pessoa, ela saiu assim. E a gente pode pensar, poxa, mas ele tá melhor, porque ele tá em pé, gente. Ele tá... O pendurado não tá mais pendurado, ele saiu daquela posição desconfortável. Pois é, gente, mas às vezes... ou às vezes não, quase sempre, o desconforto é extremamente necessário para o crescimento, tá? E muitas vezes o crescimento, assim como uma árvore, para ela crescer, ela primeiro precisa crescer nas suas raízes. Ela precisa investigar a si mesma. Ela precisa se aprofundar em si, antes de querer botar a cabeça para fora, como se estivesse dançando no mundo como todo mundo. Amigo, amiga, você não é igual a todo mundo. Não adianta você querer se manter nesse papel. Você não é igual a todo mundo, tá? Olha a cara do pendurado com a cabeça pra cima. Ele tá assim, coisa mais esquisita da face da terra. Enquanto ele de cabeça pra baixo, e assumidamente de cabeça pra baixo, ele tá com uma expressão plácida no seu rosto, ou seja, ele tem aceitação. Ele aceita esse processo. Ele aceita esse rito de iniciação, que é um mergulho em si mesmo, tá? Enquanto ele não aceita isso, ele quer ir pro mundo saracotear, cara, visivelmente vai ter alguma coisa errada com ele. Ele sabe que não é pra ele estar daquele jeito. No fundo, ele sabe. No fundo, ele sabe que essa dança dele é falsa, porque é uma dança que sequer encosta no chão. Ele continua desenraizado, mesmo querendo ficar com a cabeça pra cima, né? A gente gosta, né, de ficar com a cabeça acima da merda, né? Desculpa a expressão, gente. Tá? Aqui, opa, voltei quando eu tava nem, gente, ninguém me segura, hein? Tô aqui, ó, tô dançando. Amigo, não está, tá? Você tá forçando uma situação que não é real. E aí, quando essa pessoa força uma situação que não é real, ela começa a se desenraizar, ou ela já está desenraizada da realidade, tá? E aí, muitas fugas começam a acontecer, tá? Fugas para mundos fantasiosos das mais diversas espécies, tá? Porque ele quer
ele quer achar um lugar no mundo onde ele não se sinta estranho, onde ele não se sinta de cabeça para baixo. Mas não adianta, você não é como os outros, você não está passando um momento que seja aceito pelo establishment, né? Pelo senso comum. O senso comum que é todo mundo andando assim. Aí você vai querer andar assim, só que você não está nesse momento. Não adianta você forçar. Não adianta você forçar, tá? E o mais sério de você tentar forçar ser uma coisa que você não é, ou ser uma coisa que você não está, aparentar um processo que não é real, o que vai acontecer é que você vai se desconectar cada vez mais da realidade e vai se sentir cada vez mais solitário, tá? Porque esse processo do pendurado, gente, ele é um processo solitário. Ele é um processo solitário, ele é um processo desconfortável, ele é um processo doloroso, tá? E é pra ser assim. Aceita. Aceita. É tudo isso aí mesmo, tá? Mas é assim que acontece um novo ciclo. Peraí, deixa eu ver aqui. Acontece um novo ciclo, que essa carta aqui que as pessoas têm pavor, e eu gosto particularmente desse senhor aqui, dessa carta aqui, que é a morte. A morte, na verdade, é a morte de um ciclo, tá? Então, para que haja um novo ciclo, vou falar, Rafa, pode deixar. Para que haja um novo ciclo, você precisa ter esse processo iniciático, que enquanto você tá tentando não ter, enquanto você tá tentando aparentar que tá tudo certo, ele não acontece, então você tá barrando seu próprio crescimento, tá? A Rafa perguntou aqui sobre a ligação das árvores com o feminino. Na verdade, você tá gestando uma nova vida aqui, você tá gestando a você mesmo, tá? É uma gestação de si mesmo, que vai então possibilitar um corte futuro com tudo aquilo que que era o teu passado, que não serve mais. Mas para esse corte acontecer, que seria como o nascimento, né? O nascimento da criança, a primeira criança está sendo gestada. E é uma gestação de você com você mesmo, tá? E é isso, se a gente olhar essa carta, é isso, é por isso que ele tem que estar de cabeça para baixo, é por isso que ele tem que estar revirando todas as suas ideias, conceitos, certezas, investigando a si mesmo, mergulhando nas profundezas, porque se ele para ele estar encaixado para nascer. Se ele tá assim, ele tá desencaixado, ele parece encaixado, mas tá desencaixado de si mesmo, da vida que ele pode gerar, que ela pode gerar para si mesma, né? Então, o conselho dessa carta é: aceite que você é diferente. Aceite que você vê o mundo sobre outra perspectiva. Acolha esse processo, que é um processo de interiorização, de acolhimento e de solidão. É um processo solitário. Não é um processo para você ficar andando, saracoteando no mundo e se mostrando, porque esse processo é como se a gente visse um feto fora da barriga da mãe. É isso que é essa carta, assim, em pé. É como se a gente visse um feto fora da barriga da mãe, antes dele nascer. Um feto com 5 meses fora da barriga da mãe, ele não sobrevive. Ele precisa encarar que ele está num período de gestação de si mesmo. Ele precisa acolher essa interiorização, esse recolhimento, tá? Senão esse processo não acontece, senão o processo de gestação de uma nova vida não acontece. Ok? Então, em termos profissionais,
Não é tempo de se expor. Não é tempo de sair saracoteando no mundo. Não é tempo de falar: olha, tá tudo bem, eu continuo forte, olha, ninguém me segura. Não é. Não é. É ruim, é uma bosta. O ego aqui, o ego grita. Porque, como eu falei anteriormente, esse é um processo, sobretudo, de trabalho sobre o ego. De humildade, tá? De quebra de expectativas, de quebra de cascas que te mantém nessa posição de eu sou foda. E é necessário a gente sair dessa posição, é necessário a gente ter humildade, é necessário a gente às vezes passar por uma posição em que muita gente vai te achar sem força, vai te achar, coitada, olha, tá? Tá com a cabeça virada, tá com a cabeça virada. Tá com a cabeça virada. É necessário que esteja com a cabeça virada para você nascer para si mesmo, para você nascer para o melhor de si. E esse é um processo que você faz com você mesmo, não é para sair contando pro mundo. Até que essa criança nasça. Precisa nascer. Senão você vai ser um feto andando por aí, esse feto andando por aí fora da barriga, fora desse útero, desse mergulho nas próprias memórias, nos próprios traumas, no entendimento de si, no entendimento se você se colocou aqui, o que te colocou aqui, como é que você se prendeu, você consegue se soltar, qual é a saída para isso, para essa nova vida, né? Qual é a saída para essa nova vida, né? Então, em termos profissionais, é um período muito mais para você aceitar essa inação, porque isso é muito curioso, né, gente? Na nossa sociedade ocidental, a gente tem essa perspectiva de que crescimento é atividade, é postar 1000 coisas no Instagram, olha, tô aqui, tô ali, tô fazendo, tô acontecendo, eu não paro, Isso pode ser só dispêndio de energia, tá? Porque, novamente, pensando em organicidade, pensando nessas árvores, a árvore primeiro cresce para baixo. Se a árvore tenta ir para cima sem raízes fincadas no chão, como esse cara está sem raízes fincadas no chão, a árvore tomba, ela cai, ela morre. Ela morre simbolicamente, não é morte física, é a morte simbólica. É a morte do que ela poderia ser. Enquanto potência de si mesma. E essa potência não é algo que você controle, tá? Aceite que você não tem o controle de tudo. Dói, né? É chato mesmo, é chato. Mas é necessário. Você não tem o controle de tudo. E é necessário que não tenha, tá? Aceite essa situação, se interiorize, pesquise, se aprofunde antes naquilo com o qual você quer trabalhar. Veja se é isso mesmo, veja se isso é algo que de fato diz respeito a você, aquilo que você quer, ao seu processo interno, ou se é algo para ficar bem na fita do mundo dançando. Porque a gente faz muito isso, gente, não adianta, tá? Todo mundo faz. Pelo menos pra mim, os meus primeiros 35 anos, eu vejo que foi isso aqui, ó. Em boa parte. Tô aqui, tô ótima. Mentira. É uma mentira que a gente conta. A gente sabe que a gente tá mentindo, no fundo. Pra nós mesmos, né? E aí, pra você nascer pro seu máximo potencial, que ninguém sabe exatamente o que é, gente. E essa é a magia da vida. A magia da vida é a gente não ter certeza de tudo, tá? Permita-se, entregue-se a esse processo de mergulho em si. Aceite que ele é um processo mais solitário, sim. Como a gestação, é lá um nenenzinho, tá ali de cabeça para baixo,
né, lá vendo as próprias mãos, viajando, né, não é nem isso, ficar olhando a mão ali, nossa, que coisa incrível. Sim, que nós somos incríveis, nós somos seres únicos, nós somos pedaços de estrela de Deus na Terra, né? Então é necessário que você se conecte a essa força antes de querer sair prematuramente para o mundo, tá? Em termos profissionais, é muito mais um período de pesquisa e de pesquisa de si para entender quais são os caminhos que você vai desbravar posteriormente. Ó, cortando tudo, tá abrindo caminho. Opa, esse aqui é um ninguém me segura, mas é um ninguém me segura que, cara, ninguém nem reconhece ele mais. Ficou só o essencial. Ficou só o essencial. Só o esqueleto. Que é isso que nós somos de fato. Isso aqui, gente, isso aqui, essa carinha, um dia tudo vai embora. A gente envelhece, a gente muda, então não fica conectado com essa potência que você era, porque você já é outra coisa, tá? Você tá num processo de gestação de uma nova fase da tua vida que vai ter muita beleza e muita potência, mas uma beleza e potência que vai ser diferente, vai ter uma continuidade que vai ser outra coisa, tá? Então, como eu sempre falo, quando a gente tem uma carta invertida como essa, que na verdade é invertida da invertida, o conselho é sempre para desvirar, né? Então aceite essa sua posição imóvel por enquanto. Aceite. A maior parte dos monges zen, eu sou muito fã de filosofia oriental, pratiquei um pouco de Tai Chi, que é uma arte marcial que eu acho incrível, porque ela é super filosófica e faz você entender muita coisa. E o Tai Chi é o Kung Fu lento. E assim, você aprende na lentidão, você aprende com processos que são orgânicos, você se depura nesses processos orgânicos. Então, ter a capacidade de se manter imóvel é crescer para dentro, ok? Não se vitimize, não acha, o mundo não me entende, é assim, tá? Aceita que esse processo é um processo seu, tá? Então não se vitimize, não fique nesse discurso interno, ninguém me entende, eu sou diferente, vou tentar me adequar, não consigo. Vou tentar fugir, vou tentar escapar, drogas, álcool, jogos, qualquer coisa que me tire da realidade pra ninguém perceber que eu tô meio que em pânico, porque eu sei que no fundo eu tô de cabeça pra baixo, mesmo parecendo de cabeça em pé, tá? Então aceita e como numa gravidez, cuide de si nesse processo, se exponha menos, realmente pense que você tá grávida de você mesma, tá? Quando a gente tá grávida de um filho, a gente tem cuidado, a gente evita aí, né, enfiar a barriga aí em qualquer lugar onde as pessoas possam bater, a gente vai comer bem, vai dormir bem, vai dar amor, você precisa se dar amor, precisa se entender, não ficar se julgando e querendo ser igual aos outros, porque não é, e a sua beleza tá nisso, tá? Tá tudo certo. É pra ser assim, tá bom? E como eu falei, obrigada, Marcinha. E como eu falei, esse é um processo que muitas pessoas estão passando, tá? Muitas pessoas. Pra quem está se sentindo sozinho aqui, pendurado de cabeça pra baixo, saiba que boa parte da humanidade está vivendo o mesmo processo, tá bom? O mesmo processo. E é necessário que
a gente precisa dar vida a uma nova vida, uma vida mais íntegra com aquilo que nós somos de verdade, e menos uma vida que é para aparentar para os outros ou para justificar aos outros qualquer coisa, tá? E essa vida íntegra com nós mesmas, ela precisa de tempo, ela precisa, assim como uma gestação, tá? Ela precisa de tempo, ela precisa de cuidado, ela precisa de mergulho em si. Ok? É isso, gente. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Nenhuma? Então é isso. Eu tô postando essas leituras aqui nos meus stories. De nada, Rafa, de nada. Eu tô postando essas leituras aqui nos meus stories, tá? Quem quiser agendar uma consulta comigo também pode me mandar um direct, tá bom? A minha perspectiva é sempre essa, realmente, de autoconhecimento, não é uma leitura adivinhatória, né? No sentido, vou comprar uma casa, vou arranjar um namorado. Porque é isso, meu entendimento, e eu vejo que é um entendimento que, modestamente, só que não funciona, tá? Que gente, o destino, ele é aberto, o destino, ele parte das nossas decisões internas, dos nossos processos internos, né? Então, às vezes a gente pode ter numa tiragem de cartas que algo vai acontecer, mas se nós tomamos uma decisão interna diferente de mudar certos aspectos, aquele destino se altera, tá? Então, por isso que eu me consulto assim, eu faço pra mim e eu vejo que funciona, né? Se eu tenho uma situação difícil, eu não falo o que vai acontecer, né? Mas eu pergunto sempre pro tarô como que eu posso modificar, qual é a melhor atitude, né? Como que eu posso melhorar, e aí o tarô vai responder um caminho para que você possa modificar aquela situação. Mas é isso, no final você sempre é a senhora ou senhor do seu destino, né? Você e Deus, né? Porque Deus tem um fator assim, ele é que sabe do plano maior das coisas, ele sabe o que é o melhor pra você. Dentro disso você tem o seu livre-arbítrio, né? Mas sim, eu trabalho e na verdade toda essa perspectiva mais de acesso ao inconsciente trabalha principalmente com os arcanos maiores, que são 22, tá bom? Vou deixar aqui que é assim, aceitar que estamos de cabeça para baixo. Tá bom, gente? É isso, obrigada por quem ficou, quem acompanhou aqui. E vou postar lá no YouTube daqui a pouco. E fiquem atentos porque toda semana eu vou fazer uma tiragem dessa, tá bom? Então, quem quiser ter uma leitura conselho, fique atento, tá bom? Um beijo, boa tarde, boa sexta e bom final de semana. Amei muito. Um beijo.